Bom dia, igreja. Nesta manhã eu quero compartilhar com vocês mais uma devocional. Nesse instante, nós faremos a leitura do Salmo de número 8. O Salmo diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra de teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Eu não sei se você já teve a oportunidade de contemplar o céu durante a noite. Creio que, com certeza, em algum momento da sua vida você já deve ter parado para pensar a respeito da criação, de tudo o que Deus fez. Com certeza você já deve ter parado para olhar a lua, as estrelas, e pensar na imensidão do nosso universo. Toda vez que a gente olha para o céu, pelo menos eu, quando contemplo todo o céu, em toda a sua imensidão, automaticamente eu fico pensando a respeito da minha pequenez. Eu olho para o céu e, ao ver tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que existe, e pensar que aquilo que eu estou vendo não é nada comparado a tudo ainda que existe lá fora, que eu só estou vendo uma parte de toda aquela imensidão, automaticamente eu penso na minha pequenez. E fico imaginando a grandiosidade do nosso Deus, o quão magnífico Ele é, o quão poderoso Ele é. E o Salmo ele expressa exatamente toda essa questão aqui. Ele é um salmo de admiração, de exaltação da excelência do nome de Deus. Ele fala a respeito de toda essa majestade, de toda essa grandeza. E ele começa justamente falando a respeito dos céus, focando nisso. Mas apesar dele apontar para os céus, ele não deixa de voltar a olhar para a terra. Ele fala, olha, olhando para fora, eu vejo que tudo é imenso, tudo é muito grande. E ele contempla a grandeza do nosso Deus, porque Deus é maior que tudo isso. Mas quando eu olho para cá, eu vejo que até nas pequenas coisas, também a majestade e a grandeza de Deus é demonstrada. E ele fala a respeito de crianças, falando que de pequeninos, de bebês, ali a gente pode ver também a majestade e a grandiosidade de Deus sendo manifestada neles através das pequenas coisas que eles fazem. E o salmista, então, quando ele pensa em todas essas coisas, automaticamente ele fala, o que é o homem para Deus ficar pensando nele? O universo é tão grande, tudo é tão grande, Deus é maior que tudo isso, e nós somos só uma pequena parte, uma pequena porção, um pequeno grão de areia ali diante de todas essas questões tão grandiosas. E o salmista fala, então, não, o que é a gente diante de tudo isso? E ele fala que mesmo nós sendo pequenos, para que Deus ele se lembrasse de nós, ele se lembra. E ele nos enche de glória e de honra. Ele nos coroa disso. Isso é muito bonito, pensar que, apesar de sermos tão pequenos diante de tão vasta criação, nós somos a coroa da criação. Nós somos digamos assim, a cereja do bolo de Deus. Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, nos deu domínio sobre todas as coisas. E isso tudo também manifesta a grandeza dele, a majestade dele, mostra quão magnífico é o nome dele
em toda a terra. É o salmo, então, para fazer-nos pensar a respeito da grandiosidade do Senhor e do cuidado que Ele tem para cada um de nós, mesmo nós sendo pequeninos. Mas é um salmo também que vai além disso, porque o foco principal desse salmo aqui, mostrando a majestade de Deus, mostrando a relação dele conosco, o foco principal ainda continua sendo o Senhor Jesus. Cristo é o centro de todo esse salmo. E quando ele faz uma referência, ele é o Filho do Homem, de certa forma se aplica a nós, como eu já falei, mas é um apontamento para o Senhor Jesus. Porque é Cristo que é realmente cheio de glória, cheio de honra, é Ele que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Se o nome de Deus é magnífico em toda a terra, Cristo também é magnífico em toda a terra. E é um salmo que tem que fazer nós voltarmos os nossos olhos para o Senhor Jesus, pensarmos em quem Ele é, no que Ele fez e nos voltarmos a Ele realmente em adoração. Que toda essa glória divina, tanto expressa na pessoa do Pai como na pessoa do Filho, ela possa gerar em nós realmente adoração. E que esse dia possa ser um dia que a gente comece realmente pensando em quão magnífico é o nome do nosso Deus. E que nós possamos realmente entender que, mesmo diante de toda a nossa pequenez, Ele cuida de nós, em todos os aspectos, principalmente no que diz respeito à salvação, para enviar o seu Filho, para nos alcançar pela sua graça e fazer com que nós sejamos realmente feitos filhos seus. Que Deus te abençoe, que seu dia seja realmente na presença dEle e que você possa usar desse dia para glorificar o nosso Deus pelas magníficas obras que Ele realizou. Deus te abençoe.